Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal do Godoy. Vamos falar sobre essa novidade corintiana. O Corinthians, na tarde de hoje, anunciou o seu novo reforço para a temporada de 2024. É o quinto reforço, do Corinthians nessa janela, o quinto reforço dessa administração. Vamos falar sobre Talisson Magno. Você lembra como é que estava o Talisson Magno nos Estados Unidos? Você sabe que Talisson Magno é esse que está chegando no Corinthians? Que números são esses que ele traz nessa volta ao futebol brasileiro? Que, para começar, o atacante tem apenas 22 anos, Nós lembramos do Talisson Magno no Vasco, saiu muito jovem, foi um altíssimo investimento do New York City, que hoje faz parte ali do grupo do City, com um grande sucesso, tendo ali a franquia do Manchester City como a principal, também acaba trabalhando aqui no futebol brasileiro com o Bahia. Mas que Talisson Magno é esse, que saiu por 60 milhões, um grande valor, nos cofres do Vasco e acaba retornando por empréstimo para o Corinthians? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, muito importante aqui para o nosso trabalho. A gente vem aqui no canal do Godoy falando diariamente sobre futebol e você é sempre muito bem-vindo para estar junto aqui com a gente. Inscreva-se aqui, você que ainda não está inscrito. O Talisson Magno, que infelizmente volta agora ao futebol brasileiro como um ponto de interrogação para começar, pois ele vem de uma lesão no joelho. Uma lesão que acabou tirando aí por cerca de 2 meses, ele acabou perdendo muitos jogos, retornou recentemente, mas não faz assim nem 2 semanas, e agora ele volta para o Corinthians. Então é importante o torcedor corintiano saber que chega um atleta que precisa se readaptar ao futebol brasileiro, vai precisar se entrosar com os companheiros, se integrar nesse trabalho recente do Ramon Dias, e além disso, ele precisa reatribuir, conquistar condição física, porque tá fora de ritmo. Ele não vem jogando, Então o torcedor corintiano tem que saber que o Corinthians não trouxe um jogador que está com aquele ritmo de jogo, que vai entrar no meio da temporada aqui no futebol brasileiro e vai assim, normalmente já vai se readaptar. Ele também tá sem ritmo de jogo. Então, repito, ele ficou aí por um período afastado, retornou agora, fez uma partida e a gente está falando de um intervalo aí de mais ou menos 15 dias. Esse vínculo do Corinthians com o atleta é de empréstimo. Contudo, há 2 cláusulas importantes que cabem ao Corinthians, caso queira acionar. A primeira, e mais importante, o Corinthians quer comprar o atleta, o Corinthians terá a preferência de compra. Então é aquilo. Se caso o New York City receba uma proposta pelo Talisson Magno do Corinthians ou de um outro clube, se for igual, a preferência ela é do Corinthians. Então o Corinthians tem essa preferência caso queira exercê-la. E a outra, que pode ser uma cláusula interessante, pensando no médio prazo, é caso o Corinthians queira mais um período. Você pode prorrogar esse empréstimo. Então é aquilo. Se a direção do Corinthians, se o Fabinho Soldado, por exemplo, que é um gerente que trabalhou diretamente nessa contratação, tiver dúvida sobre se deve ou não ofertar sobre o Talisson Magno ou quer observar um pouco mais num período de empréstimo, o Corinthians pode acionar essa cláusula de prorrogação. Convenhamos, parece que o New York City não conta então assim mais com a continuidade do Talisson Magno lá no clube, lá nos Estados Unidos, e vai tentar de uma certa forma ter alguns facilitadores, para que ele saia. Vamos ver como é que vai ser esse Talisson Magno. Mas vamos falar do Talisson Magno nos Estados Unidos, que antes da sua lesão, até mesmo na temporada passada, era uma peça importante para o New York City, que conseguiu alcançar etapas eliminatórias, conseguindo atingir alguns recordes. Falando em recordes, na temporada de 2023, o Talisson Magno era um dos 10 maiores dribladores da liga, da Major League Soccer. Então ele tinha esse número, a gente está falando mais de 57% de aproveitamento de acertos de dribles, pois o Talisson Magno é um atacante que é um pouco versátil, pois ele trabalha também por dentro, mas ele também gosta de trabalhar pelo lado esquerdo, ocupando ali espaço. O Corinthians tem algumas opções, Pedro Raul, que é um jogador mais de área, o Yuri Alberto, que gosta de trabalhar na área, mas também acaba saindo um pouquinho, mal comparando assim como o Romero. O Talisson gosta também de trabalhar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Até mesmo quem pôde acompanhar, teve a oportunidade aqui no futebol brasileiro de ver um pouquinho dele iniciando a sua carreira no Vasco, trabalhava bem espetado até em muitos jogos por ser esse atleta driblador e querer ocupar esse espaço mais à frente, fazer essa infiltração, precisar de espaço pelos lados, você acaba encontrando um pouquinho mais de espaço. O mapa de calor dele acaba traduzindo um pouco sobre isso, que a gente vê aqui um Talisson Magno bem aberto pelo lado esquerdo, mas pisando também dentro da área,
aqui na temporada 22, na temporada 23 também, como a gente pode aqui observar. Olha lá, bem aberto, né, cara, pelo lado direito. Trabalha também pelo lado esquerdo. Trabalha também pelo lado direito, mas a gente vê, né, que existe uma prioridade tática ali, né, que era do lado esquerdo, assim como foi no Vasco. E esse foi o único jogo que ele fez, um jogo de bastante movimentação, mas que acabou atuando também um pouco mais ali pelo lado esquerdo. Eu aproveito aqui e trago até alguns números, né, dessa temporada dele 23. A eficácia foi 82%, passe no próprio meio-campo 88%, passes no meio-campo do adversário 80%, bolas longas, achei interessante, né, pois estamos falando aí de 90%, e lançamentos certeiros 54%. Essa aqui foi até a temporada ali dele, ele acabou 2 assistências, né, nessa 3 grandes chances criadas, alguns de seus números diante ali no New York City, então um pouquinho sobre o Thales Magno, sobre esses números do jogo. Ele é praticamente aquele atacante que trabalhava nos Estados Unidos da esquerda para dentro, fazendo um tanto ali que é a diagonal. Não dá para se comparar tanto com o Wesley. O Wesley é mais um ponta, que de qualquer forma te dá um pouco mais de profundidade. O Thales Magno, quando trabalha mais aberto, ele não tem essa tanta profundidade quanto o Wesley, mas é um jogador para entrar na área. É um atacante de fato. Um centroavante, eu não acho que é uma definição correta para a gente falar sobre o Thales Magno. Até mesmo nos Estados Unidos, não era o número de gols que ele vinha se destacando, era o número de assistências. Ele conseguiu bons números de assistências e dribles, então já dá para entender mais ou menos que é um tipo de atacante que até a direção do Corinthians já havia falado, que enxergava com uma certa carência, né? O Corinthians queria encontrar o atacante, aposta no Thales Magno, sendo então esse quinto reforço para essa temporada dessa administração atual do Corinthians. Então vamos ver primeiro como vai ser essa adaptação no futebol brasileiro, se readaptar, como ele vai estar por dentro desse trabalho do Ramon Dias e como ele vai conseguir, né, readquirir condicionamento físico, pois era um atleta que ficou um período parado, fez uma partida e agora entrou em negociação e agora anunciado, oficializado a contratação então de Thales Magno, retornando para o futebol brasileiro e agora vestindo a camisa pesadíssima do Corinthians. Grande abraço, você que ainda não está inscrito aqui com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, a gente vai falando sobre futebol todos os dias, seja muito bem-vindo, deixa aí o seu like, tamo junto, um abração e valeu! Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Godoy.